Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Diz assim o Senhor: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu quero conversar um pouco com você nessa manhã sobre dois evangelhos que tem na palavra de Deus, que é o evangelho da fé e o evangelho da graça. O ensino da fé e o ensino da graça. Para que você possa entender algumas coisas que você não entende na sua vida. Que talvez você está se perguntando por que isso acontece comigo dessa forma. E hoje eu creio que Deus, Ele vai lhe dar algumas respostas por meio da palavra de Deus. Aqui no Evangelho de João, fala sobre o que Jesus veio trazer. Que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Eu creio no Evangelho, no ensino da fé. Qual é o ensino da fé? Que Jesus pode fazer tudo. Que Jesus pode todas as coisas. Que nele está a vida abundante. Que é a vontade de Deus nos dar o melhor. E não só uma vontade, Ele tem o melhor. Ele tem salvação, Ele tem perdão, Ele tem cura, Ele tem toda sorte de bênção. Ele tem bens e quer que a gente tenha esses bens. Ele quer que você tenha a sua casa, Ele quer que você tenha seu transporte, Ele quer lhe dar coisas boas. Ele tem o melhor, Ele pode tudo, Ele tem essa vida abundante. Esse é o Evangelho da fé. Se pedir, vai receber. Aquilo que você está pedindo no nome do Senhor Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Vai ter muitas das nossas orações que Deus vai dizer sim, para que você saiba que Ele está te vendo, para que você saiba que Ele está te ouvindo. Ele vai sinalizar, principalmente se você for um novo convertido, está começando agora a sua caminhada de fé. Ele vai atender muitas das suas orações assim de maneira rápida, para que você saiba que Ele existe. Como é que eu creio que Deus existe? Tem muita gente que não crê. Tem muita gente que diz: eu sou ateu, eu não acredito nessa história de Deus. Porque ele nunca teve uma experiência de uma oração atendida. Ou então ele teve a experiência de ouvir um não de Deus, que é o outro lado da moeda, que é o Evangelho da graça, que nós vamos estar aprendendo um pouco sobre isso, que está aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. Vamos lá para 2 Coríntios?
no capítulo 12, versículo 9, versículo 7, vamos ler do 7, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Eita, glória a Deus! O que é o evangelho da graça, o ensino da graça? É quando Deus diz não a algo que eu gostaria que Ele fizesse do meu jeito, e Ele naquela circunstância quer me ensinar algo que eu preciso aprender. Ele quer que eu aprenda lições que eu não aprenderia de outra forma, a não ser por aquele jeito, por aquele caminho. Aí o apóstolo Paulo diz aqui: eu tinha um espinho na minha carne, que eu tenho certeza que essa coisa ruim que estava acontecendo na minha vida vinha de Satanás, não vinha de Deus. Porque Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Este mal só pode ter vindo de Satanás. E eu orei 3 vezes pedindo a Deus para tirar esse mal da minha vida. E Deus disse que não ia tirar. Que era aquele problema, aquela situação, me levava para perto de Deus, me fazia orar, me fazia ser mais humilde, me fazia ter um coração mais quebrantado, me fazia congregar mais. Aí Deus disse: eu não vou tirar esse problema aí não. Esse daí você vai ficar com ele, não tem? Eu vou resolver esse, eu vou te dar isso, mais isso que você está me pedindo, eu vou te dar tudo isso aí. Mas esse espinhozinho bem que não tem, esse aqui vai ficar. Essa aqui é a tua fraqueza. E o que Deus escolheu fazer? Eu não vou te livrar disto, mas eu vou derramar a minha graça, que é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas pessoas passam pelo que você está passando e se separa, se divorcia. Muitas pessoas passam pelo que você está passando e se mata. Muitas pessoas passam pelo que você está passando e amaldiçoa a Deus e morre. Mas porque você está me buscando, está orando, está na minha presença, está pertinho de mim, eu vou derramar poder sobre a tua vida para você passar por isso aí e nenhuma chama vai queimar em ti, não vai ficar nem uma catinga de fumaça. Você vai passar pelo meio dessas águas turbulentas, elas não vão te submergir, não vão te afogar, não vão te matar. Isso é graça. Favor que nós não merecemos. Aí o apóstolo Paulo entendeu que esta graça que ele tinha recebido de Deus, quando Deus disse: eu não vou te dar isso, não vou te livrar disso, mas eu vou te dar a minha graça, vai habitar bem no teu ponto fraco.
e vai transformar isto em um ponto forte. Eu vou usar essa situação dolorosa, difícil, como um testemunho que vai glorificar meu nome e vai te dar crédito nessa área bem aí. Vai te dar experiência, vai te dar sabedoria. Eu vou revelar para ti muitas coisas que dão certo e muitas que dão errado, e eu vou te usar para abrir caminhos e fechar caminhos. Aí o apóstolo Paulo disse: tá bom, Senhor, eu aceito. Agora eu sinto prazer quando eu passo por uma fraqueza, por uma injúria, por uma necessidade, quando sou perseguido, quando eu enfrento angústia, por amor de Cristo. Não por estar se metendo na vida alheia ou se metendo naquilo que não é da sua conta, mas por amor de Cristo. Se eu estiver no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus mandou eu fazer, e eu passar por isso aqui, eu aceito, porque Deus vai derramar um poder sobrenatural chamado de graça, que vai me atravessar nessas circunstâncias ruins tudinho, e eu não vou morrer. Eu vou sair, eu vou entrar nelas como vencedor e vou sair delas mais que vencedor. Diga glória a Deus. Esse é o evangelho da graça. E há esses dois ensinos, e nenhum anula o outro. É o que nós acabamos de cantar nessa música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele diz o sim, e Ele também tem momentos que diz o não. Então nós temos que nos preparar para ter uma boa atitude no sim e principalmente também no não. Qual é a boa atitude que Deus espera receber de nós no seu sim? A gratidão, o amor. Quando Ele nos dá algo que nós queremos, que a gente possa servi-lo ainda mais, ser mais grato, mais servo, mais amoroso, demonstrar ainda mais o nosso amor por Deus, mais fiel. Porque você sabia que tem muitos sims de Deus que as pessoas ouvem que leva elas para longe de Deus. O que tem de pessoas que eu já vi Deus curando, tinha um câncer, sabe? Que o médico disse: eu vou fazer a cirurgia, mas eu não lhe garanto que você vai escapar, não. É uma tentativa para prolongar um dia. E no dia da cirurgia que estava lá para fazer, Deus visitou. E o médico disse assim: vamos fazer bem que uma ultrassom antes de fazer essa cirurgia, para me ver aqui como é que tá direitinho aqui, para nós ir pro centro cirúrgico. Vamos. E quando fez, não tinha mais nódulo, não tinha mais nada. Isso aqui, esse milagre, eu vi. E não foi só uma vez, não. Pessoas que já vieram no culto: pastor, eu vim aqui receber oração, porque amanhã eu vou fazer uma cirurgia de hérnia de disco, e desabar, chorando, porque com medo de ficar aleijado, paralítico numa cadeira de roda depois da cirurgia. Porque há esse risco. E o médico avisa que há. E a pessoa tá ali com o coração, com espinho na carne, não tem? E vem orar, e Deus diz: sim, eu vou curar. E a pessoa se abaixa, se ajoelha, pula, salta, deita, levanta sozinho e não dói mais nada. E Ele cura. E tem muitas dessas pessoas que já receberam milagre de tumor no seu desaparecer, mioma sumir. Eu vi muito nos cultos rosa Deus fazendo esse tipo de milagre. Mas foi muito mesmo. Hemorragias estancadas, tem mulheres de 3 meses perdendo sangue e Deus vai lá e ainda dá um filho depois. Eita glória! O sim
E tem muitas destes que ouviram sim, que hoje não estão mais perto de Deus, não estão mais na casa de Deus. Por quê? Porque não é só o não que afasta uma pessoa de Deus, que faz ela ser ateu, sem fé. O sim também leva muitos para longe. Por isso que nem sempre Deus diz sim para tudo. Ele deixa um espinhozinho, não tem? Para fazer a gente acordar de madrugada e orar. Para fazer a gente ir para os cultos, congregar. Aí vem aquele problema, que o que você deve fazer no problema? Não deixe de ir para a igreja ouvir a palavra, não. Aí é que você tem que ir. Se a palavra não falar contigo de imediato de cima do altar, procura o pastor. Pastor, eu estou passando por esse problema bem aqui. E você conta o problema. Se você quiser dar detalhe desse, não quiser, conte de maneira objetiva. E diga: eu quero um conselho dentro da palavra de Deus para resolver esse problema aqui. Porque a palavra de Deus tem conselho para tudo. Por que você procura um advogado quando tem um problema na justiça? Porque o advogado, ele vai estudar a Constituição, as leis da nação, todas aquelas letras complicadas, difícil significado, não tem, que a pessoa que não tem muito estudo, ela lê, não entende nada no final. Aí o advogado, ele conhece aqueles termos difíceis, ele tem que estudar aquilo ali, porque se ele tiver um vocabulário pobre, ele também não vai entender o que o texto está dizendo, não. Aí você paga para o advogado ir lá no juiz reivindicar aquele direito, que ele sabe qual é o artigo que está escrito lá da Constituição. E quanto mais o advogado é estudioso, mais causas ele vai ganhar, porque o advogado lá do outro lado, que quer o direito pro seu cliente, vai ter tipo uma disputa no tribunal, não tem? E o advogado que tiver o melhor argumento, que conhecer mais a lei, que estudou mais, que se dedicou mais, ele vence a causa. E assim é os pastores. Estudam a palavra de Deus. Busca a Deus. Deus dá revelação, como deu aqui para o apóstolo Paulo. A excelência das revelações. Deus dá. Deus mostra os segredos do reino de Deus. Para quê? Para a gente orar pelo povo. E dizer para Deus, usando o capítulo e o versículo, a solução para aquele problema bem ali que a pessoa está enfrentando, à luz da palavra de Deus. Então, se você está passando por um problema, vá à igreja, vá à casa de Deus, venha até a igreja quadrangular. Deus vai falar com você lá, você vai sair com conselho, e se você crer e colocar em prática, muitas coisas na sua vida vai mudar para sempre, não tem? Aí vão vir outros espinhos ao longo da caminhada, vai vir outros problemas certamente. E você vai continuar fazendo isso várias vezes, até você chegar lá no céu. Que lá é o único lugar que nós não vamos ter os problemas daqui. Amém, queridos? Então saiba ouvir o sim e saiba também ouvir o não, porque Deus fala das duas formas. Olha só, Filipenses 4:11. Eu amo a palavra de Deus. Abra aí sua Bíblia. Em Filipenses 4:11. O apóstolo Paulo continua falando. Não digo isto por necessidade, porque eu já aprendi o segredo de estar contente com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância.
Em toda a maneira, em todas as coisas, eu fui instruído, eu estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que relatório é esse? É o relatório de alguém que ouviu sim e relatório de alguém, a mesma pessoa que também soube ouvir o não. E em todas essas circunstâncias, Deus lhe instruiu algo. Tem situações na nossa vida que Deus livra a gente do centro cirúrgico, tem outras que Ele não livra. E tem lições que você vai aprender lá na mesa de ferro, não tem? Na maca. E sabe qual é uma das lições que a gente aprende, porque eu já tive lá? É que não devemos brigar por causa de coisa alguma, de objetos, bens, coisa alguma. Porque na hora que a gente tá ali na tábua de ferro, não tem? Que vem a agulha da anestesia nas tuas costas. A única coisa que você se lembra, sabe de que é? Que família é mais importante do que qualquer outra coisa. Que filho é importante. Porque todas as vezes que eu tava naquela tábua de ferro, que eu já deitei nela umas 5 vezes e me levantei para a glória de Deus depois, eu aprendi que filho é algo muito precioso. Que filho precisa de mãe. Eu aprendi isso lá na tábua. E se eu já amava meus filhos, cada vez que eu fui para um centro cirúrgico, que eu saí de lá, eu saí amando eles ainda mais. Ainda mais. Porque chega uma estação na nossa vida onde tudo que a gente quer é ter os filhos por perto. E se a gente não der valor a eles, não tratar com carinho, com amor, com respeito, porque não só eles devem respeitar a gente, mas a gente também deve tratar eles com respeito. Não gritar, não xingar, não amaldiçoar, não ser grossa. Se a gente não aprender essas lições, a gente termina na velhice sozinha. Sozinha, coisa que ninguém quer, não é verdade? Então, ouve a sabedoria que está na palavra de Deus. Faça como Jó. Jó, ele viveu 2 estações na sua vida. Jó, no capítulo 1, versículo 1 em diante, você pode ler. Você vê Jó, o início da história dele, um pai de oração. Um homem de Deus, todo dia acordar de madrugada para orar pela família, para ofertar pelos seus filhos. Todo dia ele orava e pedia perdão a Deus pelo pecado dos filhos deles. Os filhos lá na orgia, nas bebedices, nas farras, um na casa do outro, não tem? E ele dizia: meu Deus, eu não vou participar dessas orgias na casa dos meus filhos, porque eu sou de Deus. Mas eu quero, meu Deus, que o Senhor perdoe eles. Perdoe eles, Pai. Eu tenho certeza que eles falam coisas que deixam o Senhor triste. Eles falam palavras malditas a respeito do Senhor. E eu não quero que o Senhor castigue eles. Eu quero que o Senhor perdoe. Aí todo dia ele estava lá pedindo perdão. E ofertando. A ponto de Deus dizer, para Satanás dizer assim: tu viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Porque o Satanás tinha dado uma volta na terra inteira. E Deus mostrou para Satanás que havia um homem que era segundo o coração dele, lá na terra. Tu viu ele? As atitudes dele? Aí
O Satanás respondeu: também o Senhor dá tudo que ele pede. Ele é da fé, ele ora, ele pede as coisas para o Senhor e o Senhor dá. Ele é o homem mais rico do Oriente. Tem não sei quantas pessoas que trabalham para ele. Tem filho, família, casamento abençoado, 10 filhos. Tudo que ele tem, o Senhor prospera e protege, que o Senhor não deixa eu tocar em nada. Tem uma cerca que protege ele, que eu já pelejei para tocar em alguma coisa dele e não consigo passar nessa cerca. Ó o ladrão. E aí Deus disse: pois vamos ver se ele não é reto, íntegro, que se desvia do mal. Vamos ver. Agora nós vamos pro evangelho da graça. Eu vou começar a dizer não para ele daqui para frente. Pode tocar em tudo que ele tem, só não tira a vida dele, porque eu vou derramar graça na vida dele. Ele não vai morrer agora não. Aí ele começou. Tirou os rebanhos, os camelos, tirou. Veio tempestade do deserto, derrubou a casa dos filhos, morreram tudo num dia só, 10 filhos. Jó perdeu a saúde, mas não mudou o seu caráter para com Deus. Depois disso, aí foi que Jó se tornou um homem de oração, um homem de conversa com Deus, que é o livro de Jó. São conversas que Jó teve com Deus. A grande maioria dos capítulos é narrando as orações. O que é oração? É uma conversa com Deus e as respostas de Deus para ele, ensinando as coisas para ele, instruindo. Como nós precisamos saber ouvir o sim e ouvir o não, e continuar caminhando com Deus. Não pare de crer, porque Deus não lhe deu o que você queria, na hora que você queria. Continue caminhando. Não duvide da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vida abundante para você. Continue esperando. Porque toda prova tem um começo e tem um fim. E chegou o dia que Satanás viu que Jó estava se tornando, era mais temente a Deus ainda mais fiel a Deus ainda mais reto ainda mais. E aí Deus lhe deu a restituição em dobro de tudo aquilo que o diabo tinha tirado da vida dele. Deus permite, queridos, fases de fartura, de abundância, de vento favorável na vela do nosso barco, crescimento. Deus também permite casamentos difíceis, filhos destrambelhados, de gente que é obediente a Deus, tem. Jó era um homem temente a Deus e os filhos tudo destrambelhados, sabe? Foi uma fase. Mas veio uma outra fase que Deus deu mais 10 filhos para Jó, que não tinha filhos mais bonitos, que o povo admirasse mais no Oriente do que os filhos de Jó. Que eram bonitos por fora, bonitos por dentro, bonitos no comportamento, na atitude, não tem? Por quê? Porque Deus vai responder cada oração que a gente faz. Se não for naquela horinha, mas na frente Ele vai responder. Então continua orando. Continua caminhando. Porque tem coisas que Deus vai te dar nessa fase aqui, ou que Deus já te deu e você precisa dar valor, não tem? Porque senão você vai perder. Tá com filho pequeno, dá valor, dá valor. Porque eles vão crescer tão rápido. Cresce rápido demais. Faz o que agrada a Deus nessa fase aí, não tem? Deus vai derramar graça para você conseguir cumprir sua missão. Entenda o que Deus quer de você nessa fase. Tá passando por uma cirurgia?
não reclama, não amaldiçoa a Deus, porque senão você vai morrer. Seja grato pelo fôlego de vida, por essa pessoa que está dando o remédio na tua mão. Seja grato. A casa pode não estar limpa do jeito como você limparia, mas agradece quem passou a vassoura aí pelo meio dela. Porque Deus está ensinando essas pessoas a cuidar de ti. E quando você está começando a fazer uma coisa, você não vai fazer como alguém que já está 20, 30 anos fazendo, não. O primeiro banheiro que eu fui lavar na minha vida não foi na casa dos meus pais, não. Foi depois que eu casei. Eu não lavei ele do jeito excelente, não. Porque era a primeira vez que eu estava lavando o banheiro. Eu fazia outras coisas na casa dos meus pais. Engomar, limpar a casa, mas não lavava o banheiro, que essa função de lavar o banheiro minha mãe dava pro meu irmão. Era a tarefa dele. Então toda a vida foi ele que lavou o banheiro. Eu não sabia lavar um banheiro com excelência. Eu vim aprender depois que eu casei. Os primeiros banheiros que eu lavei não saiu muito bom a lavação, não. Porque quando você está começando a fazer uma coisa, você não vai acertar a nota 10 logo de primeira, não tem? Mas à medida que você vai fazendo, vai ficando melhor. Melhor, melhor, melhor. Cada vez melhor. Então, se você está aí no resguardo de uma cirurgia, não reclama. Não fica se lamentando. Aprende a fazer o que você pode. Olha, eu passei por uma cirurgia. A única coisa que eu estava podendo fazer era estender a roupa no varal. Que não me doía. Eu levava uma peça de roupa no ombro. Só uma. De uma por uma. Bem devagarzinho. Parecia o passo da preguiça. Porque nem caminhar ligeiro eu não podia. Mas aí Deus disse, é isso que tu pode fazer, que não vai... Aí eu ia lá no quintal bem devagarzinho, fazer a caminhada. Não tem, levando uma camisa de cada vez. E na hora de juntar a roupa do varal, eu trazia de uma por uma de cada vez. Não tem? Demorava para terminar o serviço. Mas eu estava ali agradecendo a Deus, porque eu podia estar debaixo do chão. E não estava. Estava com vida. Então, se você está passando por um resguardo de uma cirurgia, ou está acamado e não está fazendo tudo que você gostaria de fazer, peça para Deus lhe mostrar uma coisa que você pode e não reclame da vida. Não seja amargurado, não tem? Descontando em ninguém alguma insatisfação que você está passando na sua vida. Aí Deus vai lhe dar graça para você se levantar desse leito aí mais rápido do que você está imaginando. O médico diz, só vai poder fazer isso com 90 dias. Aí com 30 Deus faz a dor desaparecer, desincha, desinflama, não tem? Aí você diz, meu Deus, tô bonzinho. O que é isso? Graça. Favor que nós não merecemos. E que Deus derrame essas bênçãos de graça, de favor, de fé nas nossas vidas. Eu oro pelo Márcio, que está ali no presídio Vereda Grande. Eu oro também, meu Deus, aqui há um pedido de uma mãe que pede pelo filho Thalisson, pela irmã Hilda, que está doente, para que ela fique boa. É a Luciana que pede isso. O Jefferson pede também pelo Jefferson, pela Maria. Em nome de Jesus. Eu abençoo essas pessoas, meu Pai, que elas recebam graça. E a Conceição pede pelo Renan. O Renan da Conceição. É a Renata que pede pelo Renan da Conceição, que está no presídio, que esteve fazendo aniversário por esses dias. Meu Deus, eu oro e abençoo essa casa, esta família. Derrame graça nos nossos espinhos, naquilo que o Senhor quer nos ensinar algo.
Não deixe que a gente morra no processo e nem desista da fé e nem perca as recompensas da fé. Nós queremos nos alegrar em todas e qualquer circunstâncias que o Senhor nos permitir passar. Nós queremos te amar ainda mais, fazer mais a tua vontade, nos desviar do mal, ser íntegro, reto, ser de Deus, 100% de Deus. Eu consagro essa água e declaro cura dos doentes, rios de graça e favor, milagres, curas divinas. E que cada sim que o Senhor disser na nossa direção nos mantenha ainda mais apaixonados pelo Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Amém. Beba com fé, beba a sua água, tome posse do seu milagre. Amém, queridos? Fica com Deus, fica na paz. Deus te abençoe no nome santo de Jesus. Tchau, tchau.